Oi, Oi, Isabel, tudo bem? Boa noite, Rosa. tudo bem? Boa noite. Só acertar a luz aqui um pouquinho. Aham. Deixa eu arrumar aqui também. Deixa eu ver se eu desligo essa. Não, sim, ficou pior. Assim tá Deixa eu bom. Vou desligar aqui de cima. Tá. Assim? Assim tá bom. Bom, Assim tá ótimo. Aham. como você está mais bonita hoje, Ah, depois das emoções de ontem. nossa, nem me falha, né? Para quem tá entrando agora, ontem nós começamos a fazer uma live com a Rosa Augusta Hausen, que é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Universitário de Porto União. E o meu telefone reiniciou. Eu nem sei, para falar bem a verdade, o que ele reiniciou. Ele entrou em um pane geral aqui. E aí eu não sabia como é que lidava com isso, né? Porque eu não tenho nenhum conhecimento mais técnico sobre tecnologia. E aí então nós tivemos que adiar nossa live marcar a nossa live de ontem para amanhã. E infelizmente não gravou a nossa primeira parte, Rosa. Então vamos começar, Do né? começo. Vamos começar. Eu acho bom porque aí fica bem gravadinho ali, o pessoal depois entra para ver, né? A gente tem tido bastante visualizações a posteriori, né? Então isso que é importante, o pessoal vê depois daí. Mas que bom que Ótimo. deu certo. O importante é que a gente está aqui. Ah, que bom. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, né? Boa noite a quem está entrando, quem está nos prestigiando no dia de hoje, na live. E quero te dizer que é uma alegria sempre falar contigo. Ah, que bom. Falar da rede feminina, para mim, é um prazer enorme. E a rede se sente, fica beneficiada quando a gente tem um espaço de divulgação, um espaço de esclarecimento. É. Muito obrigada a você, a revista e a toda a equipe. Imagine, a gente que agradece, né? Vocês são umas queridas, eu tenho um carinho especial por você, pela professora Delci, né? Admiro vocês, acho que vocês fazem um serviço sensacional na cidade. E lógico que, para falar de boas ações na coluna da revista, a gente não podia deixar de convidar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que afinal de contas é uma instituição que é super bem organizada, como a gente já tinha começado a conversar sobre ontem, e faz um serviço sensacional. E eu sempre gosto de dizer que quando nós vamos numa cidade que não tem a rede feminina, a gente sente falta e vê a dificuldade que as pessoas têm, tanto o paciente quanto as pessoas da família do paciente têm, em se tratar, em se harmonizar, né? Porque vocês fazem um atendimento muito humanitário, uma coisa muito humanista, né? Muito personal, é personalíssimo o trabalho de vocês, né? Então, eu acho que vocês fazem toda a diferença. Para nós é uma honra ter vocês na nossa coluna, Rosa. Muito Obrigada. obrigada. Bom, então a Rosa Augusta, como eu falei para vocês, ela é graduada, deixa eu pôr meus óculos, porque sem óculos não dá, né? É graduada em psicologia pela Universidade Católica do Paraná. Ela é psicóloga da rede também e atende no consultório, né, na clínica bioterapêutica. Hoje o boleto vai ser em dobro, porque ontem eu já fiz a propaganda da clínica e agora estou fazendo de novo. Ótimo, obrigada. E a Rosa Augusta trabalha na rede feminina de combate ao câncer há mais ou menos 9 anos. Então, Rosa, eu quero que você conte para nós sobre como que está constituída a rede feminina hoje, né? Quantas pessoas trabalham lá? Quantas pessoas são remuneradas? Quais são os profissionais que trabalham lá e que são remunerados? E quantas pessoas você tem trabalhando no voluntariado? Uhum. Então, com relação aos colaboradores, né, nós temos 7 funcionários da área administrativa e que são remunerados, contratados, tudo certinho. Nós temos 3 profissionais que são prestadores de serviço. Isso é, eles têm um contrato de prestação de serviços, eles trabalham e recebem pelas horas trabalhadas. Esses profissionais, para nós, são muito importantes, porque eles têm
o suporte imediato ao paciente são eles que fazem. Nós temos a nutricionista, que atende tanto o familiar quanto o próprio paciente, mas com foco na dieta, nas necessidades nutricionais do paciente. A fisioterapeuta, que atende tanto lá na rede quanto domiciliar, quando necessário, né? E a psicóloga. Todas trabalham com foco nas consequências, nas deficiências, nas necessidades do câncer. Mesmo o psicólogo faz o atendimento familiar, porque ontem você já comentou, quando há um diagnóstico de câncer, geralmente a gente tem o paciente, mas a família adoece junto. Né? Todo mundo tem uma mudança na sua rotina, no seu funcionamento, no seu dia a dia. E nós trabalhamos, a rede feminina, temos como foco o bem-estar do paciente, a qualidade de vida do paciente, mas é muito importante o suporte e o apoio que a família pode dar nesse momento. Claro. Então, nós trabalhamos com a família também. Entre o corpo funcional, seria isso, né? Nós temos, então, 7 funcionários que dão todo o apoio, todo o suporte administrativo, os 3 profissionais, e temos 94 voluntárias. Essas voluntárias trabalham nas mais diversas áreas, né? Algumas têm contato direto com o paciente, nós temos alguns setores, como a visita domiciliar, que é feita pelas voluntárias, como o atendimento ao paciente na oncologia, junto à oncologia aqui do Hospital São Brás, durante a quimioterapia, fazem visitas aos pacientes internados no hospital. Então, esse é um trabalho que, eu digo, põe a mão na massa, do ponto de vista do paciente. Né? Mas, além delas, nós temos, ainda temos as voluntárias que também trabalham com os pacientes nos grupos. Né? Nós temos grupos de artesanato, oficinas, que nós chamamos de grupos de geração de trabalho e renda, e temos os grupos de apoio no sentido das relações, dos vínculos, formação de vínculos com outros pacientes ou com os familiares também. Então, as voluntárias trabalham incansavelmente nesses grupos. Infelizmente, essas atividades, com a pandemia, sofreram uma interrupção. Para preservar a saúde dos pacientes, uma vez que o paciente oncológico, pelo próprio tratamento, ele é imunodeprimido, e ele é mais sensível ao Covid. E também para preservar a saúde das voluntárias, que, em sua maioria, são maiores de 60. Né? As nossas meninas, elas já têm maior risco, né? E tem algumas outras doenças, comorbidades, que impedem. Então, nosso trabalho hoje é muito mais assistencial, no sentido das doações, dos empréstimos, daquilo que a gente pode minimizar ou melhorar o conforto do paciente, do que propriamente o nosso trabalho mesmo, que visa a humanização, a melhoria da qualidade de vida. As profissionais continuam trabalhando, né? Mas as voluntárias tiveram que fazer uma parada. Mantivemos durante todo o ano de 2020 e esse ano
a parte de empréstimo de equipamentos para melhorar o conforto, para melhorar a condição de atendimento. Mantivemos a parte de doações, até isso com um pouco mais de ênfase, principalmente porque com a pandemia a renda de muitos pacientes nossos diminuiu bastante e a necessidade se fez presente quanto à cesta básica, leite em pó, suplemento alimentar, fraldas, de tudo um pouco. Tudo, né? É. Porque, eu até lembro que vocês perderam 2 voluntárias, né? Agora também pelo Covid, né? Pelo Covid faleceu uma voluntária nossa. Pois é, que coisa. É uma coisa triste que todo mundo não teve quem de nós ainda não tivesse perdido, né? Não perdeu uma família, alguém, um amigo, alguém conhecido. Então, essa pandemia realmente é muito triste. É muito triste, né? A gente está numa situação muito complicada. Funcionário nosso perdeu o pai e nós também perdemos a voluntária, muito ativa, muito participativa, engajada, comprometida, porém ela foi acometida pela doença e foi muito rápido, né? Complicou bastante, porque essa doença ela é imprevisível, né? Você não sabe se você pegar como vai ficar, se vai ser leve, sem sintomas, se vai ser grave, se você vai para uma UTI entubar, se vai ter complicações, sequelas. O que a gente sabe é que uma vez que pegou, está sujeito a tudo isso. Né? Então, esse é o grande problema. E como você falou, os pacientes com câncer são imunossuprimidos, então eles têm essa probabilidade maior de, se entrar em contato com a doença, já que já tem comorbidade, eles já podem ter, então, ser uma vítima, né? São vítimas em potencial. Exatamente. Pacientes com câncer. O risco deles é muito maior. Muito maior. Então, essa questão da doação, das doações e do trabalho voluntário e de toda essa questão, porque a Rede Feminina faz um trabalho muito próximo, né? Como você falou, vai às casas, conversa com as pessoas, a equipe multidisciplinar trata. Então, é um trabalho ali de você estar junto, né? Não tem como você fazer um atendimento online, por exemplo. Então, é um trabalho sui generis. E nessa época, realmente, foi completamente abatido, vamos dizer assim, né? Sofreu bastante as consequências do coronavírus. A gente tem contato com outras redes do estado de Santa Catarina, do estado do Paraná, e a nossa é uma das poucas que está aberta. É verdade. A maioria delas fechou as portas. Quando teve aquele lockdown em março, abril do ano passado, e não reabriu ainda. Né? Pois é. Veja a falta que isso faz, né? Isso. Nós ficamos um mês, mais ou menos, fechados naquela época, e só fechamos novamente agora quando teve 10 dias de lockdown em União da Vitória novamente. Mas, senão, nós funcionamos o tempo inteiro, com voluntárias reduzidas, com funcionários muito dedicados, fazendo o seu trabalho e o trabalho de voluntário, eles fazendo de tudo que podiam para dar cobertura. Mas a gente aprende. Nessas horas que a gente aprende. É na dificuldade, né? Exatamente. Então, me diga, Rosa, como que vocês mantêm? Você me falou, então, que tem essas duas divisões. Vocês têm uma equipe que trabalha, né, nessa geração de trabalho e renda, né, que são as coisas que vocês colocam para vender na Casa Bebel, vocês fazem os bazares e tudo mais via doações. E vocês têm essa outra equipe que faz esse trabalho mais do tete a tete ali, né? Você falou, mais perto das pessoas. Então, vocês têm essas duas equipes bem organizadas. Então, me fale, Rosa, como que vocês fazem
para angariar a renda? Como que vocês mantêm financeiramente a rede feminina funcionando? O que eu posso te dizer, a rede feminina só existe e só funciona e só se mantém devido à solidariedade da comunidade. Das nossas cidades, as pessoas de Porto União e União da Vitória, elas são maravilhosas. Elas nos doam, de alguma forma, elas são voluntárias também, doando o que podem, doando os cupons fiscais. De algum modo, as pessoas, às vezes, gostariam até de ser voluntários atuantes, mas não dispõem de tempo ou de condições. Mas elas são ótimos. Então, eu digo assim, nós devemos a nossa sobrevivência aos nossos munícipes. Então, o que acontece? As pessoas fazem as doações daquilo que lá já não lhes serve mais, roupas, objetos, utensílios, eletroeletrônicos, móveis, de tudo, né? Tudo que vem a gente aceita. Aquilo que é necessário ao paciente, um exemplo assim, um abrigo, um agasalho, uma roupa confortável, a gente destina ao paciente que está precisando. Um pijama, uma camisola, um cobertor, um lençol, a gente encaminha. Mas aquilo que os pacientes não usam, né, que não é necessidade deles, nós comercializamos. Depois de fazer uma triagem, a gente higieniza o que é necessário, a gente conserta alguns pequenos consertos e destinamos à venda. Nosso brechó Bebel, comercializa, então, esses produtos a um preço, produtos de segunda mão, então, são comercializados a um preço acessível. E, novamente, a comunidade nos ajuda adquirindo esses produtos, né? Nós temos voluntárias que são artistas, elas se dizem artesãs, mas eu digo que são artistas. E elas não trabalham só as horas que estão lá na rede feminina, elas trabalham em casa, elas produzem muito na casa delas e lá na rede. Então, o que a gente percebe assim, elas fazem customização de peças que, se fossem colocadas à venda, talvez não fossem ter saída, porque está com uma mancha, um estragado, alguma coisinha assim. Então, elas desmancham e reaproveitam, fazem outra coisa, né? O que elas transformam em aventais? Esse é o setor que a gente chama customizado e único. Elas fazem aventais, necessaires, jogos americanos. Elas são muito criativas, né? Fazem aquelas toucas para cozinha, para cozinhar, uma infinidade de itens. Nós temos outro grupo, que é o Rosa Chique, que uma grife, customiza, né? é uma grife. Isso, é uma grife, e elas conseguem tornar uma jaqueta simples num produto de moda, né? Que eu chamo de detalhe. Então, elas fazem mesmo as jaquetas, saias, calças, elas também pegaram a parte das máscaras, né? Fazem coisas incríveis. Então, esse ano da pandemia, elas trabalharam muito em casa, fazendo, produzindo, e nós estamos vendendo esses produtos. Tem o outro grupo, que é o mais antigo até, que é o grupo que chamava-se de costura antigamente, Sim. E hoje nós chamamos de arte rosa. Eles fazem
desde a confecção daqueles aventais de TNT que são usados nos consultórios para fazer o exame, que é uma costura mais simples, talvez, mas fazem também peças como jogos de toalhas, jogos de pano de prato, toalhas de mesa, cobre jarra, cobre mesa, fazem coisas divinas e maravilhosas. E nós, esse ano, concentramos todos os produtos numa mesmo local para venda. Então, todos os nossos produtos, os confeccionados pelas voluntárias, como os produtos do brechó, são vendidos no mesmo local, no brechó. Então, ali nós podemos atender desde aquela mocinha que gosta de uma moda diferente, que quer criar seus modelitos para ir lá forungar, procurar alguma coisa que lhe interesse, aquela família que tem mais necessidade, que não tem tanta disponibilidade financeira, quanto aquela mulher que quer presentear alguém ou aquela pessoa que quer adquirir um produto melhor, mais caro, tem mais disponibilidade. E isso nos ajuda muito. Eu diria que a maior parte das nossas despesas é coberta por isso. A outra parte também vem da comunidade. Quando existe o programa Nota Paraná, sim. Aonde você coloca o seu CPF no cupom fiscal, se você quer receber parte do imposto recolhido para você, né? E se você não tem interesse, às vezes a nota é de um valor pequeno, às vezes você está com pressa, é só fazer o seguinte, sem CPF, vou doar para a rede feminina. Essa doação é responsável quase que por 50% das nossas despesas, cobre as nossas despesas. Então, o cupom fiscal para nós é muito importante, porque tem o retorno do imposto e também tem as premiações. E isso nos dá uma importância, um valor muito bom. Eu lembro Como que... Oi? Pode continuar. Eu lembro que quando eu trabalhava na Universidade Contestado, aqui, o curso de Ciência de Computação começou a fazer uma planilha, organizar uma planilha das notas. E realmente, um dia eu fui lá por curiosidade para ver e como tinha nota. Realmente o pessoal adere a essa campanha, né? Exatamente. O pessoal realmente adere a essa campanha. Muitas notas, assim, no mês que eles estavam elaborando, faz alguns anos já, acho que uns 4, 5 anos. Mas realmente, e importantíssimo isso, né? Isso gera uma renda. Gera renda para nós, gera renda para o Estado, porque à medida que você pede o seu cupom fiscal, o imposto realmente é recolhido, né? E gera recursos para as entidades que sobreviverem. E isso é muito bom. Então, eu digo, é a comunidade de novo se doando alguma coisa. Outra situação, nós temos um projeto Ecolacre com a Ecovale, com o Rotary e com a rede, aonde a gente recolhe aquelas lacres de latinha, de alumínio, e a comunidade nos ajuda, guardando o lacre, tirando o lacre, guardando, armazenando, entregando a garrafa PET de 2 litros cheia de lacres. Aí nós recolhemos, quando determinada quantidade atinge, a Ecovale recolhe, pesa e encaminha para venda em São Paulo um caminhão, né? Uma carga, uma carga de lacres. Lá eles vendem, com o dinheiro que eles recebem, eles compram equipamentos, e esses equipamentos são administrados pela rede,
mas são emprestados para toda a comunidade. Não Então, são só cadeiras, então. não, desde bengala, Ah, que bengala, interessante. muleta, cadeira de banho, cadeira de rodas, são vários equipamentos de diversas que atendem à necessidade temporária de muitas pessoas, sabe? Fulano quebrou a perna, não tem aonde Sim. conseguir uma muleta canadense, Uhum. vai lá que tem, né? Ou outro, meu pai teve um AVC, ele vai sair do hospital, ele está precisando de uma cadeira de banho, de uma cadeira de rodas. A gente não empresta para sempre. Sim. Claro que um paciente com AVC, ele vai Ele vai ficar permanecer dependente. mais tempo, mas em pelo menos nos primeiros 3 meses a gente empresta, pode renovar por mais 3 meses, e nesses 6 meses a família arruma o Já se fôlego, organiza. se organiza para conseguir alguma coisa definitiva em outro lugar. Então, é um trabalho muito bom, muito bonito, muito Bonito. gratificante, né? Claro. Nós temos sócios contribuintes que contribuem mensalmente. Eu digo, são os nossos voluntários invisíveis, porque não estão lá, mas todo mês pinga aquele valorzinho, né? E eles são muito importantes para nós, são voluntários mesmo, sabe? Que preenchem o seu cadastro, fazem a sua doação mensal. Existem as outras doações decorrentes de campanhas, de escolas, de universidades, de entidades, que são produtos doados para os pacientes, como leite em pó, suplemento alimentar, água de coco, que a gente usa muito. O paciente oncológico usa demais. Então, aquela caixinha individual de água de coco tem grande saída. Fraldas. Fralda geriátrica, né? Fraldas geriátricas. Isso tudo é muito importante para nós, porque a gente deixa de comprar se você doou. Claro. A gente vai doar para o paciente do mesmo jeito. Agora, se a comunidade não doa, a gente tem que separar um dinheiro, suar um pouco mais para conseguir pagar aquele item, né? Então, novamente, é uma ajuda. A gente recebe cabelos, aí tem tantas cabeleireiras na cidade que não sabem, às vezes. A pessoa vai lá cortar o cabelo, já corta de 15 centímetros para mais, já faz enrola no elástico. um massinho, né? Um cachinho, enrola, prende. E essa doação de cabelos nós trocamos com perucas. E essas perucas são doadas às mulheres, principalmente às mulheres que têm câncer de mama e que fazem quimioterapia e precisam repor, né? Sim. Lenços, toucas. A gente tem um banco lá, Banco da Beleza, que a gente chama. Mas é importante a gente receber os cabelos para ter as perucas. Nossas perucas são todas de cabelo natural. A gente tem parceria com pessoas que confeccionam e que nos entregam. Então, ela leva o cabelo e nos entrega tantas perucas. Rosa, já que você falou ali do câncer de mama e das mulheres, assim, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvidas. Quem são as pessoas que fazem atendimento, né? Então, eu fiz uma pergunta para você assim, ó. Quem é que são as pessoas atendidas pela rede, né? Que não são só aquelas exclusivas, que o atendimento não é exclusivo a mulheres, aquela que estão câncer de mama. Quer dizer, vocês atendem homens, mulheres com todos os tipos. Quem é que é o atendido que recebe atendimento da rede? Existe uma visão, por ser rede feminina, Sim. Né, de que só podemos ter voluntárias mulheres e que só podemos atender pacientes mulheres.
existem certas, estamos distribuídas no Brasil inteiro, existem organizações, redes femininas em todo o Brasil, né, em várias cidades. E algumas realmente seguem aquela primeira proposta que foi identificar o câncer de colo de útero e o câncer de mama. Então, isso gera essa ideia de que a gente só atende mulheres. Nosso trabalho é diferente. Nós não fazemos, por exemplo, o exame Papa Nicolau, que é o preventivo do câncer do colo do útero. Quem faz esses exames nas nossas cidades são os postos de saúde, o SUS ou os consultórios ginecológicos. Nós encaminhamos as pacientes, orientamos as pacientes, mas quem faz o exame, quem executa, são eles. Então, nós não precisamos fazer um retrabalho. Na situação, a proposta da rede feminina é atender indiscriminadamente homens, mulheres e crianças com todos os tipos de câncer. Por mais raro que pareça ou por mais comum que seja, todos os tipos de câncer. Então, para ser um usuário da rede feminina, basta ter o diagnóstico, se cadastrar na rede. Nós já temos na história mais de 2.000 pacientes cadastrados e estamos atendendo esse mês em torno de 300 pacientes, homens, mulheres e crianças. E esse atendimento, aí ele tem direito a todo o recurso, de acordo com a sua necessidade. Aí também tem gente que pensa assim, mas aquilo lá é só para ajudar quem não tem dinheiro, quem precisa, quem é vulnerável. Não é assim. Nós atendemos de todas as classes econômicas e sociais. A gente não discrimina, porque na doença a necessidade existe de formas diferentes, mas para todos, né? Então, o nosso trabalho atinge a todas as pessoas. E existe aquele trabalho onde a gente atinge a comunidade que não tem câncer, que não é paciente oncológico, pelos equipamentos que a gente empresta, por um lado, e, por outro lado, pela prevenção, que é o outro foco nosso, que é eu diria assim, nosso ponto de honra, né? Nós não fazemos só o combate ao câncer que já existe e que já está instalado. A nossa luta grande é para que as pessoas não tenham câncer, para que elas tenham condições, que elas sejam informadas, educadas, conscientizadas, orientadas a como evitar de ter um câncer se ele for evitável. Se for inevitável, tem socorro, tem o que fazer. Quanto antes descobrir, quanto antes começar o tratamento, a chance de cura existe e é grande. Né? Então, essa é a nossa luta. Atender o paciente oncológico de qualquer tipo de câncer, ele e a sua família, dando apoio, suporte, conforto, atendimento profissional. Veja, por que vocês têm nutricionista? Por que vocês têm fisioterapeuta? E não tem médico? Porque o médico existe no SUS, assim como existe no consultório particular. Mas estes serviços, que eu diria da equipe multidisciplinar, não estão sempre disponíveis. Né? Exatamente. Então, e precisam, são necessários. Então, não são prioritários na visão não são prioritários talvez na visão do Estado, enfim, mas são necessários. Então, se não tivesse a rede, esse paciente ia ficar desassistido, por exemplo, na questão psicológica. Né? E como você falou, essa equipe multidisciplinar
trabalha justamente para suprir a necessidade daquilo que o Estado, que o município, que é o governo não oferece para a pessoa. Então, é esse ponto, né, que talvez seja o mais, assim, sensacional da rede, porque realmente consegue, fundamentalmente, colocar a serviço das pessoas gratuitamente esses serviços que talvez ela não tenha condições, né, Uhum, de ir para uma clínica e a família junto, né? uhum. E mesmo às vezes, se for procurar uma clínica, não serão profissionais especializados em onconutrição, oncofisioterapia, oncopsicologia, né? Que requer um conhecimento diferenciado, Diferenciado, né? claro. Então, nossos atendimentos são todos com foco nas consequências, na luta diária do câncer, né? Mas são necessários, com certeza. Rosa, como você falou ali, agora na pandemia, está tendo essa dificuldade das pessoas trabalharem realmente com a doação, com a questão presencial das visitas e tudo mais, porque isso afeta diretamente não só o paciente, mas como as pessoas que fazem parte da rede, que são pessoas, são Uhum. as gatas maiores de 60 anos e que têm essa probabilidade, né, maior de contágio. Então, eu vi que a Rede Feminina de Combate ao Câncer Nacional lançou uma campanha chamada É Preciso Saber Viver, e que trouxe como tema principal dessa campanha o tratamento não pode parar, que eu acredito que deva ser justamente, né, baseando-se nessa premissa da dificuldade que as pessoas têm hoje de trabalhar e de desenvolver um atendimento, né, agora durante a É, pandemia. Então, fala a, para nós. a Rede Feminina Nacional, ela desde 2018 lançou essa campanha. Então, essa campanha acontece todos os anos desde lá. Tá. Em 2018, o foco era conseguir o diagnóstico e o tratamento em 30 a 60 dias, porque muitos pacientes levam meses sem conseguir chegar ao diagnóstico e a doença vai agravando. Aí, depois que tem o diagnóstico, leva mais muitos meses para chegar a começar o tratamento. Então, com isso, a Rede Feminina Nacional iniciou esse trabalho. E todas as redes no Brasil se associaram, tomaram essa briga. A campanha chama Preciso Viver. E, nesse momento, o que a gente sabe, sente, percebe, e até existem trabalhos estatísticos fazendo levantamento, muitos pacientes interromperam o seu tratamento por conta da pandemia ou porque o serviço de saúde fechou as portas para a oncologia porque estava atendendo preferencialmente Covid, ou por medo do paciente de ir ao serviço de saúde e se contaminar da Covid, ou por diversas situações, até mesmo de transporte, até mesmo as coisas mais simples, como é que eu vou chegar lá? Deslocamento, né? O deslocamento, isso mesmo. E os familiares não estarem podendo acompanhar, né? Então, isso também tornou a coisa um pouco mais difícil. E o que se observa é que, nesse ano, desde o diagnóstico, ele foi postergado. Se a gente olhar para nós mesmas, a gente vai pensar assim, puxa, eu também dei uma relaxadinha esse ano, né? Verdade. Eu também não fui lá fazer a minha consulta periódica, fazer meu exame preventivo. Eu deixei para depois, no momento que a pandemia acalmasse, no momento que a coisa melhorasse. E Façamos assim meia-culpa. sendo, o diagnóstico dos casos de câncer também ficou prejudicado.
né? Nós temos conhecimento que está bem. Deixa eu até te passar alguns dados que essa pesquisa que foi feita, a gente estima que 52% dos pacientes atrasaram cirurgias ou tratamentos como quimioterapia e radioterapia. Nossa! Significa mais da metade dos pacientes já diagnosticados. 77,5% interromperam os cuidados e muitos descobriram com atraso ou ainda nem sabem que tem câncer. Né? A queda de novos diagnósticos comparados de um ano para o outro foi de 77%. Nossa! Então, quer dizer, 77% de pessoas que podem estar com câncer não procuraram, né? Não fizeram o diagnóstico, nem sabem. Nem sabem que estão doentes. Puxa vida. Então, a Organização Mundial da Saúde, em convênio com uma agência que chama Globocan, estima que em 2020 nós teremos 19 milhões de novos casos de câncer no mundo. No Brasil, nós devemos estar com 1.500.000 pessoas convivendo com câncer. Nossa, 1,5 milhão de pessoas sem saber. Não, sabendo. Com o diagnóstico. Fora esses 77 que não sabem. Fora eles que não sabem. Exatamente. No mundo, 10 milhões de pessoas, nesse ano de 2020 que passou, morreram por conta do câncer. E tiveram o atestado de óbito decretado como por causa do câncer. Né? Então, é muita gente, uma população enorme e que nós nos preocupamos com isso. Então, por isso, a campanha Preciso Viver desse ano, ela estimula que, se você é paciente de câncer, não perca tempo. Procure o serviço de saúde, procure a agência, ou a instituição, a organização que te ajuda. Não deixe atrasar o teu tratamento. Né? E a gente também, com as nossas assistentes sociais, a gente também pode auxiliar o paciente a chegar ao tratamento, sabe? Porque não que a gente vai furar fila, cortar caminho, não é nada disso. Mas, às vezes, está lá marcado que ele tem que ir, por exemplo, fazer um exame em Jaraguá do Sul, e isso vai levar... o hospital está só fechado para atender Covid. Então, vamos desviar para outro lugar, vamos para outro que está procurar, né? Outro local que esteja atendendo. E quando o paciente tem esse suporte, ele não está sozinho na luta. Né? Outros pacientes tiveram a sua quimioterapia interrompida, ou porque o serviço de saúde não está atendendo, mas a mesma quimioterapia pode ser feita em outro serviço de saúde, em outro local. Então, é isso que a gente diz. Tem dificuldade? Vai ter. Tem obstáculos? Sim, tem. Mas nós vamos junto procurar a saída, para não deixar o tratamento parado, para não deixar a doença agravar. Claro. Porque as consequências daqui 1 ano, 2 anos, 4 anos, a gente não sabe o que vai ser em termos da pandemia do câncer daí. Sim. Então, eu estava lendo na Organização Mundial de Saúde, há cerca de uns 40 dias atrás, por aí, que eles tinham lançado um artigo sobre as novas doenças, ou os males, né, da pandemia, que praticamente o tratamento de praticamente quase todas as doenças crônicas
foi interrompido. Isso no mundo Exatamente. inteiro, né? Então, o prognóstico para isso é muito ruim, porque realmente, quando você tiver o resultado disso daqui, talvez, um ano, né? Um ano e meio, aí a gente vai ter essa resposta negativa dessa parada que as pessoas tiveram nos seus tratamentos, principalmente nessas doenças que são crônicas adquiridas, né? Que exige um Uhum, tratamento a longo prazo, que exige um tratamento pontual e presencial, uhum, né, da pessoa, né? Tem coisas que você tem uhum, que realmente, que a pessoa tem que ter essa ideia de que essa tomada de medicamento, como é o caso do câncer, por acaso, vai até ajudar na melhora da imunidade, né, para ela ficar um pouco mais fortificada e se resguardar, quem sabe, de uma possível contaminação, né, do câncer. Mas isso acontece muito mais nas cidades grandes do que nas cidades pequenas. Esse é um dado também que eu li nesse artigo da OMS, que nas grandes metrópoles a procura de tratamento é muito menor do que nas pequenas cidades até 150 mil habitantes. Que nessas uhum. cidades menores, como até a questão de sair de casa, de ter alguém que vá junto, de ter pessoas conhecidas e que ajudam, as próprias instituições, né, que fazem isso, que estão ainda carregando essas pessoas e fazendo com que elas continuem esse tratamento. Mas nos grandes centros é realmente um fator muito complicado, porque não tem espaço, né, para as pessoas se tratarem, além de tudo, né? Não tem vaga, Uhum. não tem espaço, não tem como elas chegarem, né? Como na Europa, quando fechou tudo ali, elas não tinham essa oportunidade nem de ir e vir, né? Não. Metrô fechado, tudo fechado, né? Então é muito Uhum. complicado mesmo. Rosa, então, como você falou, é importante que a rede continue fazendo o tratamento, esse trabalho, é importante que vocês continuem estimulando as pessoas a fazer esse tratamento, mas também é importante que a rede continue tendo essa ajuda das pessoas, da comunidade, no sentido de doar, porque isso também deve ter, né, dado Isso uma diminuiu também em função diminuída, da né? pandemia, e até porque o que eu posso te dizer assim, Isabel, as pessoas se voltaram para ajudar, essa solidariedade, ela está acesa, ela não se apagou, mas se voltaram para ajudar situações, às vezes, emergenciais, situações de pessoas passando fome, Combater um né? outro tipo de problema que talvez para aquelas pessoas seja maior, né? A Isso, fome, a falta de isso. remédios. Então, a gente entende que Claro, houve nossa. uma diminuição das doações, mas não que houve uma diminuição do sentimento É, das pessoas de foi o que nós bondade, de comentamos ontem, né? solidariedade. É, Exatamente. que Mas eu te digo assim, nós precisamos continuar sobrevivendo. Muitas organizações como a nossa acabaram fechando as portas porque realmente não tem entendo. recursos para se manter. Não é hoje o nosso caso, graças a Deus, mas nós estamos trabalhando muito na busca desses recursos para podermos continuar dando esse suporte e fazendo esse trabalho. Né? Bom, então você já falou que as pessoas podem chegar na Casa Bebel, né? Para fazer aí as suas compras, adquirir aquelas roupas lindas da Rosa Chique, que as pessoas podem fazer as suas doações desde eletroeletrônico, eletrodoméstico, roupa, tapete, todas as coisas que estão em desuso para alguém pode ser muito útil para outra pessoa, né? Isso. E que as pessoas podem, então, chegar ali na Rede Feminina Combate ao Câncer, na Casa Bebel, que fica... Na rua João Galberto, nós temos duas casas cor-de-rosa ali. Uma casa de madeira, perto da Secretaria de Saúde, do lado. Essa casa de madeira é a nossa parte administrativa e o nosso atendimento inicial ao paciente. E nós temos uma casa de material no mesmo quarteirão, só que do lado do edifício do INSS, aonde funciona o brechó Bebel, a nossa clínica
para atendimentos, e também os setores de artesanatos. Então, é só vir até a rua João Gualberto, na quadra cor-de-rosa. É linda, e que vai ser super bem recebida por todas vocês. Que, como você falou ontem, o paciente, a pessoa que chega, ela já é recebida pela recepcionista, a primeira pessoa que ela vê, a recepcionista, já é super bem recepcionada, porque todas vocês tratam todo mundo assim de uma forma muito carinhosa, a gente se sente muito querido quando chega lá, né? Muito feliz, muito bem aceito, muito bem assim. Parece que você está conversando com as pessoas e realmente você está vendo que elas têm essa vontade do voluntariado que é tão necessária, né? Então, realmente acho que as pessoas que não conhecem, né, têm que ir lá para pelo menos ver o trabalho das artistas artesãs, que eu também acho que são artistas, né? Que fazem um trabalho sensacional. E agora com as máscaras, então, elas estão arrasando, né? Então, tá ficando uma competitividade interna para ver quem faz as mais bonitas. Nós temos infantis para as crianças que frequentam a escola, né? Que começaram a frequentar a escola, para as mulheres fashion que querem brilhar, que querem ir para a noite ou para um aniversário, para alguma situação toda brilhante, né? E também temos as mais comuns, que eu digo, que é para a gente usar no dia a dia, né? Então, e não são caras, isso que e são todas feitas de tecido de algodão, com forro de tecido de algodão, são duplas, com elástico, tem todo um cuidado para ser qualidade, né? Com relação à qualidade. Estética, mas também a qualidade, exatamente, a cumprir a sua função. Rosa, então, para a gente se despedir, eu quero que você, então, fique à vontade para deixar uma mensagem para os nossos assinantes, uma reflexão em relação a esse momento da pandemia e ao trabalho voluntário que vocês fazem aí, tão bonito que a gente está vendo a rede fazer nos nossos 2 municípios e na região. Eu gostaria que as pessoas, em geral, pensassem que hoje eu posso estar saudável, mas eu posso adoecer a qualquer momento. E isso está muito presente com essa pandemia. E com o câncer não é diferente. Nós precisamos nos prevenir, nós precisamos ter atitudes, ter uma vida saudável, para que a gente não fique doente no futuro. É muito mais fácil eu ter uma prevenção, cuidar para não adoecer, do que eu tratar uma doença. Sempre é mais difícil. Existe esperança para quem está doente? Existe, com certeza. Todos temos que ir até o final com muita fé, com muita esperança, com muita força, sem desistir, jamais. Sim. Mas, eu digo assim, a gente não pode esperar para ver. Nós podemos fazer agora. Tem coisas que são inevitáveis, tem certos cânceres que têm uma carga genética muito elevada, que não dá para a gente prevenir. Mas há necessidade da gente se preocupar com a nossa alimentação, com atividade física, com um sono recuperador, com beber água, é muito importante. Não fumar, ter a prática de beber com moderação, né? Ser cuidadoso com a bebida, tudo isso é prevenção. Sim. Evitar alimentos gordurosos, dar preferência aos alimentos crus, in natura, verduras, frutas, legumes. Então, essas orientações servem para tudo e para todos, né? E nós podemos evitar não só o câncer, muitas doenças. Muitas outras doenças, né? O estilo de vida, muitas vezes,
né? O estilo de vida muitas vezes leva a gente a adquirir doenças que não estariam na nossa vida Não se não fosse seriam pelo nosso necessários. hábito, pelos nossos Exatamente. hábitos, né? Então, muitas vezes nós próprios adquirimos as doenças, né? Lógico que Então, essas a mais próprias de... prevenção, nesse sentido, eu vejo que é fundamental. Assim como hoje nós trabalhamos a prevenção para não se contaminar do Covid, Sim. todo mundo deve saber usar a máscara, né? Manter o distanciamento, lavar as mãos, higienizar, usar o álcool 70%, não levar as mãos sujas ou Sim. contaminadas, as mucosas, nariz, boca, olhos. Então, essas medidas de evitar lugares que tenham aglomeração de pessoas, lugares fechados com muita gente, tudo isso são modos de você prevenir, né? Tratamento vem depois. Mas Tá? lógico que o que dá para ser prevenido tem que ser prevenido, né? Exatamente. E é essa a proposta nossa como Rede Feminina. Você não tem o câncer ainda, mas você sabe que pode ter. E tem coisas que você pode fazer para evitar. Tem coisas que não dá para evitar. Sim. Essas a gente tem que aceitar e lidar com elas. Depois que instalou-se a doença, não há motivo para se desesperar. A gente tem apoio, a gente tem recursos. Embora seja uma doença com alto índice de óbitos, de mortalidade, mas isso só se justifica porque o diagnóstico foi muito tardio, né? Ou porque a doença, aquele tipo de câncer, era muito agressivo, muito mortal, né? Não era aquele câncer que vai devagarinho. Então, a gente precisa se cuidar. Se amem, se cuidem, se tratem. Toquem. E se toquem. E vivam. É preciso saber viver. Saber viver. Ai, que lindo, Rosa. Olha, muito obrigada, Rosa. Eu acho que a tua contribuição assim foi sensacional. Eu aprendi muito hoje com você. Confesso que muitas coisas realmente fugiu aqui a minha leitura e eu realmente desconhecia, então foi muito didático tudo que você falou. E o mais legal é quando a gente percebe assim, quando a pessoa fala com aquele carinho que você tem, com esse amor, com essa dedicação, sabe? Isso é lindo em você. Então eu mando para você, meu muito obrigada, a Mary também, a gente agradece muito, que você mande um abraço, e eu gostaria que todas as 94 pessoas que são voluntárias, mais as 10 pessoas que trabalham com vocês, recebessem o nosso abraço, nosso beijo carinhoso e o nosso muito obrigada por vocês fazerem esse trabalho tão lindo, por vocês existirem, Rosa. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, Isabel. Tenho certeza que tem muitas das nossas colegas assistindo essa live, participando, que nós divulgamos. Beijo para você. E que é muito importante esse espaço para a promoção da saúde. E nós estamos aí, disponíveis para vocês, a hora que vocês precisarem. Usaremos e abusaremos. Isso, e na próxima revista de abril, a nova coluna aí da Rede Feminina do Combate ao Câncer. Exato. Rosa, brigadão. Um beijo para você, até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.